sob as risadas e zombarias dos outros prisioneiros, o idoso conseguiu aguentar até o final da semana. Então, chegou o dia do único banho semanal permitido aos prisioneiros. Assim que a água foi ligada, Samuel sentiu um empurrão forte nas costas e escorregou no chão molhado, caindo. "E aí, velho? Você cai o tempo todo, não é?", zombou Júlio, que havia o empurrado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Samuel mantinha seu olhar fixo em um ponto no teto, enquanto ainda estava na cela do Centro de Detenção Preventiva. Era o seu último dia ali, pois em breve seria transferido para o presídio. Quem poderia imaginar que, em vez de passar aqueles dias preparando o buffet, ele estaria na prisão? Além disso, o fato de ser uma pessoa idosa tocava profundamente essa realidade. O idoso refletia sobre seus erros e arrependimentos. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por um companheiro de cela. "Ei, Samuel, é você? O que fez para estar aqui?", perguntou o companheiro. "Ultrapassei os limites da legítima defesa", respondeu Samuel. Ele então compartilhou sua história. Certa noite, em frente às janelas de sua casa, 3 homens bêbados tentaram abusar de uma jovem. O grito da moça ecoou, e ele testemunhou o ataque. Sem suportar a situação, pegou a espingarda que usava para caçar, pretendendo assustá-los. Entretanto, a arma disparou acidentalmente, pois ele havia esquecido de remover a munição. 2 dos agressores fugiram em pânico, enquanto o terceiro agonizava no chão. Por um milagre, os médicos do hospital conseguiram salvá-lo. Mais tarde, descobriu-se que aquele agressor não era um qualquer, mas o filho de um homem rico, cujo pai fez de tudo para garantir que Samuel fosse parar atrás das grades. O companheiro de cela comentou: "Que história, Samuel. Você está ciente de que não será fácil sobreviver na prisão? Especialmente para idosos como você, que são considerados alvos vulneráveis." A tensão evidente no ambiente prisional começou a se manifestar no velho Samuel, assim que cruzou o limiar da cela e deparou-se com uma cama vazia. Desejando ocupá-la, foi interrompido por uma voz desagradável e áspera que surgiu das profundezas da cela. "Saia imediatamente daí", ordenou a voz. Samuel, intrigado, perguntou: "Quem é você para me dar ordens?" A resposta veio de um homem jovem e musculoso que se levantou de outra cama, passando na frente de Samuel. Com o rosto sem barba e o corpo coberto de tatuagens, ele disse com desprezo: "Você acha que não sei por que está se escondendo aqui? Conheço todos os detalhes. É uma pena que você tenha tão pouco tempo, mas eu vou cuidar disso. Meu primo Mauro quase teve sua vida arruinada por sua causa." Sem hesitar, o idoso Samuel encarou o homem nos olhos e falou com coragem: "Esse suposto primo que você tem, tentou tirar vantagem de uma garota para aplicar um golpe que você nem imagina." O homem rugiu e estava prestes a acertar o idoso, quando um barulho na fechadura da porta interrompeu a cena. O carcereiro entrou e ordenou que ele parasse imediatamente, advertindo que agredir os colegas de cela resultaria em sérios problemas. Porém, assim que o pesado portão de ferro se fechou com um ruído metálico, o mesmo homem se aproximou do idoso com um salto, exibindo uma postura ameaçadora. "Vou me vingar por meu primo e por mim mesmo", declarou enquanto fechava o punho e encarava o idoso. Quando todos retornaram às suas camas, Samuel finalmente pôde repousar a cabeça no travesseiro, experimentando um momento de alívio. As lágrimas correram por suas bochechas. O único raio de luz nesse reino de escuridão eram as lembranças das palavras de Juliana. Essa jovem, Juliana, que ele resgatou, cresceu em um orfanato, nutrindo o sonho de ter uma família. Desde criança, ela aguardava ansiosamente que algum dia pais adotivos a retirassem do orfanato, mas esse dia nunca chegou. O encontro com Samuel, um idoso corajoso e de espírito alegre, tornou-se um presente inesperado do destino para ela. As cartas que Juliana havia enviado a Samuel enquanto ele ainda estava no centro de detenção preventiva continham algumas linhas que o idoso havia memorizado imediatamente. "Olá, Sr. Samuel. Como está? Meu querido Salvador. Como estão te tratando? O que estão te dando para comer? Eu sei que você está passando por um momento difícil. Sinto muito que você esteja na prisão por minha causa. No entanto, fico muito feliz por ter tido a chance de conhecê-lo.
Você é tão bom, corajoso e gentil. Você é o melhor, Sr. Samuel. E estarei esperando por você. Amo você de todo o coração e sinto sua falta. Juliana. Essas cartas se transformaram em um verdadeiro tesouro para o idoso. Em meio a um momento tão terrível que estava vivendo, elas proporcionavam o calor humano que sua alma tanto necessitava. Com esses pensamentos reconfortantes, Samuel adormeceu, mas acordou com um empurrão forte vindo do seu lado. Por que ainda está dormindo? Levante-se, gritou o mesmo homem horrível que o havia confrontado no dia anterior. Você certamente acha que está em um hotel, não é verdade? Claro, agora eles vão trazer seu café da manhã completo. O riso dos companheiros de cela ecoavam por toda a região. Durante o café da manhã, eles continuaram provocando Samuel. Assim que ele levou a colher à boca, um de seus detestáveis companheiros arrancou a tigela de suas mãos. Questionou como ele ousava comer aquilo, e depois, ironicamente, perguntou se ele planejava comer tudo. Um corpo jovem precisa de mais comida neste momento, disse ele com zombaria. Samuel, por sua vez, apenas respondeu: nisso eu concordo com você. Espero que sua aparência melhore um pouco depois dessa refeição. Gargalhadas altas ecoaram por todos os cantos, quase fazendo as paredes tremerem. Quem este velho pensa que é? Perguntou o homem desagradável, Júlio, e logo em seguida despejou o conteúdo inteiro do prato na cabeça do velho. Samuel permaneceu sentado, percebendo como o ensopado escorria por seus ombros, misturando-se com as lágrimas que brotaram devido à injustiça que estava sofrendo. O que mais surpreendeu foi a reação do guarda, que observou tudo de longe sem intervir. Ele não apenas não defendeu Samuel, mas também parecia sorridente. Ficou claro que Júlio havia se tornado o pior inimigo do idoso, desfrutando de uma posição privilegiada. Um criminoso comum não teria nem sonhado com essa vantagem. Mesmo diante de uma situação horrível, Samuel decidiu que suportaria e sobreviveria às condições desumanas por Juliana. Ele a considerava quase como uma neta, pois em muito pouco tempo ela se tornou seu único ente querido. Sob as risadas e zombarias dos outros prisioneiros, o idoso conseguiu aguentar até o final da semana. Então, chegou o dia do único banho semanal permitido aos prisioneiros. Assim que a água foi ligada, Samuel sentiu um empurrão forte nas costas e escorregou no chão molhado, caindo. E aí, velho? Você cai o tempo todo, não é? Zombou Júlio, que havia o empurrado. Mas então, o agressor pareceu assustado, percebendo que algo estava errado, afinal, Samuel já tinha idade avançada, qualquer deslize e ele poderia sofrer algum acidente grave e até perder a vida. Ele não pareceu se divertir à custa do idoso naquele momento. Ficou assustado, não é? Não suporta a ideia de sentir tal peso na consciência? Perguntou Samuel com dificuldade enquanto permanecia deitado no chão frio, incapaz de se mover, uma dor aguda aumentava a cada instante. Ele sentia que estava prestes a perder a consciência. Samuel acordou em um quarto com paredes brancas e viu o rosto de uma mulher inclinado sobre ele. Pensou que havia chegado ao paraíso, pois se sentia bem e não sentia mais dor. Ao seu lado, parecia estar um anjo. Uma voz feminina agradável o fez descer das nuvens. Samuel retomou a consciência. O que fizeram com o senhor? Que monstros seriam capazes de fazer isso? É claro que eles têm que estar na prisão, disse a médica do presídio, Paloma. Incapaz de conter suas emoções, Samuel perguntou o que ele tinha. O idoso percebeu que estava em um hospital prisional, mas por infelicidade, não ia ficar lá por muito tempo. Isso significava que logo continuaria o pesadelo dos últimos dias. Lesões agudas dos tecidos moles da cabeça e das mãos. Vários hematomas, felizmente não há fraturas ou traumatismo crânioencefálico. Respondeu Paloma. O senhor foi espancado, mas por qual motivo se pode levantar uma mão contra um velho? Essas pessoas, e a médica continuou indignada. Obrigado, doutora, mas ninguém me atacou, escorreguei, o chão estava muito molhado e escorregadio, por alguma razão, Samuel mentiu para ela. Talvez ele simplesmente não quisesse ser tratado como um velho doente fraco. Claro que Paloma não acreditou, mas o velho disse a mesma coisa ao investigador quando fez uma pergunta semelhante. Na realidade, Samuel se sentia entre a cruz e a espada, temendo a vingança de Júlio. Quando o idoso estava internado no hospital da prisão, parecia uma estadia no próprio paraíso.
Paloma acabou se tornando alguém que nunca ficou indiferente à dor de seus pacientes, e graças a ela, Samuel pôde permanecer no hospital por muito mais tempo do que os 2 dias sugeridos. Ele passou uma semana inteira lá. Mas também naquela semana, seu fim estava chegando, e o idoso, nervoso, começou a pensar no que o esperava quando voltasse para a cela. A única coisa que tornou sua vida feliz foi uma nova carta de Juliana. Isso o deixou feliz como uma criança. A carta dizia: Querido Samuel, escrevo estas palavras chorando de felicidade. No final, fui autorizada a vir vê-lo, mesmo que só possa ser por 10 minutos, mas serão os minutos mais esperados e felizes. Nos vemos em 3 dias. Espere por mim e cuide de você mesmo. Com carinho, Juliana. O coração do idoso foi tomado por uma enorme alegria quando ele leu aquelas palavras. Samuel continuava esperando por mais humilhações e insultos, aos quais já tinha se acostumado, mas, para sua surpresa, cessaram de repente. Ninguém lhe dava nem um pouco de atenção, exceto um colega de cela. Ele disse a Samuel: Parece que você está com sorte. Júlio está doente. Agora você pode descansar, fique tranquilo. O idoso não respondeu, apenas se deitou na cama e se virou para a parede, mergulhando em um sono profundo. Ele não percebeu quanto tempo tinha dormido, mas de repente, através de seu sonho, ouviu alguns sons estranhos e uma quase inaudível voz pedindo ajuda. A princípio, ele não deu importância a isso, porque achava que fazia parte do seu sonho, mas depois de alguns segundos, os sons e a voz suplicante voltaram a soar. Samuel se sentou abruptamente na cama. Já havia passado da meia-noite e todos os prisioneiros dormiam, roncando de diferentes maneiras. Só que aquele gemido mal podia ser ouvido, perceptível como se saísse das profundezas das celas. E então, ele chacoalhou a cabeça para acordar, e notou que Júlio estava na cama ao lado. Ele havia sido transferido para a mesma cela que Samuel enquanto o mesmo dormia. Samuel notou que o gemido vinha do beliche do seu agressor, e lá estava ele, pálido, coberto de suor frio e tremendo de medo como se estivesse sendo perseguido por uma matilha de cães na rua. No primeiro momento, Samuel quis se virar e deitar novamente, assim como Júlio fez no chuveiro, quando sem pensar nas consequências, o empurrou. Mas mesmo que Júlio fosse o pior inimigo de Samuel, ele não podia deixá-lo naquele estado. O Senhor lhe perguntou o que estava errado e ele respondeu que o coração dele doía muito. Samuel recomendou que ele tentasse ficar calmo, que provavelmente era passageiro. Mas a cada momento, o homem piorava. Ele levou a mão ao coração e sussurrou com uma voz quase inaudível: Não vá, me ajude. Samuel não sabia o que fazer. Um instante depois, o idoso correu em direção às grades da cela e começou a bater nela com os punhos. Gritos dos seus companheiros de cela começaram a ser ouvidos, chateados por terem sido acordados. Samuel não prestou atenção às vozes raivosas, apenas continuou batendo na porta até que fosse atendido. Finalmente, um guarda sonolento foi até a cela. O que você quer? Perguntou o guarda, olhando para Samuel. Um colega está com o coração doendo, prestes a perder a consciência. Precisamos levá-lo ao hospital, disse o velho preocupado. O guarda se aproximou da cama de Júlio e viu que ele estava em péssimas condições. Bocejou e disse com voz indiferente: Claro que eu avisaria quem tivesse que avisar, mas o médico só chegará amanhã cedo. Tenha em mente que estamos em uma prisão. Samuel ficou impressionado com a insensibilidade do guarda. O idoso disse que Júlio não aguentaria até a manhã seguinte. O carcereiro lhe disse para não lhe dar ordens, e como se nada tivesse acontecido, saiu da cela. Samuel se voltou para Júlio, que olhou para ele com os olhos arregalados e assustados, incapaz de falar, apenas gemendo. E depois de alguns segundos, os gemidos também cessaram. O idoso pegou sua mão e quase não sentiu o pulso. Os companheiros de cela começaram a falar em voz alta sobre o que estava acontecendo. Mas Samuel não desistiu. Se lembrou de seu pai de repente. Ele era adolescente quando seu pai sofreu subitamente um grave problema cardíaco que mais tarde se revelou um ataque cardíaco. Sua mãe estava realizando massagens cardíacas nele enquanto aguardavam a ambulância, e isso salvou sua vida. Será que era algo semelhante? Foi o que Samuel pensou, e sem hesitar, tentou salvá-lo. Ele colocou a mão no peito do homem, na área do coração, e começou a realizar compressões rítmicas.
O esforço de Samuel não foi em vão. O pulso de Júlio disparou e seu coração começou a bater mais rápido. Júlio abriu os olhos, e apesar de não sair som algum da sua boca, ele tentou mover os lábios. Tudo indicava que Júlio tinha tido sorte, e talvez o fato de Samuel ter pedido ajuda ao guarda também teve algum efeito, pois depois de um tempo, ele foi levado em uma maca para fora da cela. Em uma prisão, as notícias se espalham rapidamente, e no dia seguinte, todos sabiam o que tinha acontecido. Eles ficaram chocados com o ato do idoso. De uma pessoa humilhada, Samuel se tornou uma autoridade respeitada pelos presos e até mesmo pelos guardas. O próprio Samuel nem pensou em sua situação, sua mente estava ocupada com outros pensamentos. Sentia-se exausto por estar preso e ansiava por voltar à sua cidade natal, onde havia vivido a maior parte da sua vida. Mas, apesar de tudo, ele sabia que estava se aproximando do dia mais feliz. Enfim, o dia tão aguardado havia chegado. Um encontro muito esperado com Juliana. Juliana, gritou Samuel assim que viu uma jovem baixinha e magra entrando numa determinada sala. Samuel, como você está? Exclamou Juliana, surpresa. Meu Deus, o que aconteceu com você? Está tão magro, não está sendo bem tratado? Perguntou preocupada. Não se preocupe, ninguém me trata mal. E você? Como tem vivido? Tem tido dinheiro suficiente para tudo? Perguntou Samuel. Sim, estou bem. Os 10 minutos do encontro voaram, e finalmente, o guarda anunciou o fim da reunião. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Samuel, por mais que tentasse, também não conseguiu conter sua emoção. Tornou-se tão sentimental que não conseguia se acalmar, mesmo com a chegada da noite. Ninguém mais o humilhava, ninguém mais zombava dele, mas isso não acalmou sua alma. Samuel sentia muita saudade de sua vila, de sua casa aconchegante que ainda mantinha o calor de seus parentes, e é claro, de Juliana. No entanto, ele não a veria por mais 8 meses. Para os criminosos, não era muito tempo, mas para ele, era uma eternidade. O tempo passava, e parecia que qualquer mudança estava a anos de distância. Mas o idoso estava errado, pois algumas mudanças felizes ocorreram já no dia seguinte. Pela manhã, um guarda foi procurá-lo, acompanhado de 2 escoltas, e Samuel foi levado até o chefe da prisão. Havia um homem de meia-idade sentado em uma poltrona, dirigindo um olhar fixo ao prisioneiro. Samuel ficou horrorizado com o que poderia acontecer em seguida, ficando cada vez mais nervoso até ouvir uma frase com a qual nem sequer sonhava. Senhor Samuel, tenho que lhe dizer que fomos informados de novas circunstâncias que vieram à tona. Com isso, sua pena foi reduzida para 6 meses. Já cumpriu essa pena, tanto no centro de detenção preventiva como aqui. A partir de amanhã, será liberto, anunciou o homem de meia-idade. Samuel ficou imóvel de surpresa e não conseguiu pronunciar uma palavra em resposta. O homem percebeu sua confusão e confirmou a notícia. Sim, é isso mesmo. Amanhã você estará livre. Ah, e isso também é para você. Ele entregou um envelope a Samuel. Ao abrir o envelope, ele ficou tão chocado quanto ficou quando soube da notícia de sua libertação. A carta dizia: Samuel, sou Júlio. E se você está lendo esta carta, é porque sabe que será solto. Parabéns, pessoas como você não merecem estar na cadeia, e não tenho palavras para expressar minha gratidão por seu coração e mãos que salvaram minha vida. Também não tenho palavras para lhe pedir desculpas pelo meu comportamento horrível, mas ainda assim, por favor, me perdoe. Sinto muito por não poder lhe contar pessoalmente. Agora estou cumprindo pena em outro lugar, mas talvez nos vejamos em algum momento. Um abraço. Samuel sussurrou. Eu te perdoo. Não há nada mais sincero e gentil do que o arrependimento. Quando os portões da prisão foram fechados por trás dele, Samuel estava feliz por ver o sol brilhante e o céu azul. Respirou o ar de uma manhã de verão e pensou que agora tudo ficaria bem. De repente, ouviu o som dos saltos ressoando na calçada. Era Juliana, que tinha chegado um pouco tarde. Eles se abraçaram com a mesma força de sempre e não se separaram novamente. 5 anos se passaram, e Samuel quase não mencionava mais a prisão. Se ele se lembrava dela, falava dela como de um pesadelo que teve a imprudência de se tornar realidade. Num domingo,
Enquanto participava de um culto em uma igreja local, notou um rosto familiar entre os membros do templo. Já o tinha visto uma vez, mas não conseguia lembrar de onde. Não foi surpresa, uma vez que Samuel já tinha completado 80 anos e talvez sua memória estivesse começando a falhar um pouco. O homem olhou para Samuel. De repente, o idoso percebeu. Era Júlio, seu ex-companheiro de prisão. No final, nos encontramos de novo, disse Samuel, e enquanto estava terminando sua frase, Júlio olhou para cima e respondeu. Eu encontrei Deus. Era como se algo tivesse mudado em sua mente. Júlio continuou, vi o mundo com outros olhos, e foi graças a você. Eu vou orar pelo Senhor. Samuel respondeu. Fico feliz que você tenha conseguido sair, Júlio. Parabéns. Samuel saiu do templo muito feliz. Sentiu-se amado e protegido por Deus e pensou que sua vida iria tomar um novo rumo após todo esse tempo. Qual seria sua atitude no lugar de Samuel? Você conseguiria socorrer Júlio ou o ignoraria? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.